Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal, nossa série. Nós damos continuidade sobre The Mandalorian, tá no episódio 6. E o que torna evidente este episódio é sobre o Sábio Negro, né, e a posse dele. E a gente sabe que por enquanto ele se mantém nas mãos do Mandaloriano, mas qual deveria ser dado, ter tido com posse sobre a Bo-Katan, porque a Bo-Katan é a líder dos Mandalorianos, né? Porém, estar com ele somente teria posse ela se o derrotasse em uma batalha, porque segundo a tradição mandaloriana, o líder deles tem que ter posse do Sábio Negro. Baseado nisso, nós sabemos que esse vai ser o ponto-chave deste episódio. Porém, dando continuidade ao episódio passado, Bo-Katan ela vai atrás dos Mandalorianos exilados que faziam parte da equipe dela, e eles estão em posse de uma nave do Império, essa nave grande, maravilhosa lá. Eles estão como mercenários pela galáxia, aceitando os serviços e contratos pagos de quem puder pagar por eles. A gente começa o episódio eles interceptando uma nave, um cargueiro Coren que está fazendo um negócio pela Orla Média. A líder dessa nave ela está com um príncipe que ela não sequestrou, sim, ele foi por boa vontade, por estarem apaixonados. E aí a gente tem um exemplo básico daquilo que é um contrato do Mandaloriano exercendo um contrato de serviço, em que eles tinham que resgatar esse príncipe a mando do Crater 15, que é um planeta independente que não vive sobre a diretriz da República. Então, por enquanto, eles estão fixando moradia lá, enquanto eles têm contrato com este planeta. Sabendo disso, Bo-Katan segue com o Mandaloriano e o Grogu para este planeta, a fim de conversar com eles para tentar convencê-los a fazer a parte do grupo de Mandalorianos para se reagruparem e tomar posse do planeta Mandalor e assim reconstruir sua civilização. Mas é claro que ela não é mais líder desse grupo, né? Quem é líder desse grupo é o XO, e ela tem que praticamente convencer ele a fazer isso. Só que ao chegar num planeta que é muito bonito, mas com uns domos de vidro da cor cinza, uma civilização futurista, primeiro eles são recrutados a serem pelos lords do planeta, e eles dão a eles uma missão, e se essa missão for cumprida, eles terão acesso a falar com Absolvos e com os Mandalorianos que ali estão. E o que acontece nesse planeta? Eles estão sofrendo um tipo de problema muito grave, porque eles usam máquinas do Império, androides do Império, eles foram reprogramados para não serem máquinas de guerra, e sim máquinas domésticas que conseguem conviver em paz e harmonia com os seres mortais. Mas acontece que teve alguns problemas de comportamento que foram relatados de alguma dessas máquinas. Máquinas, como eu disse, que eram máquinas de guerra, que estavam começando a ter algumas atitudes agressivas, que tudo começou meio que de leve, e até atingir o nível mais alto de machucar mesmo os seres vivos dali. E ali a gente entra na investigação, eles descobrem que existe um meio de destruir todos esses androides, já que eles estão já começaram a causar defeitos, demonstrando atitudes agressivas, né? Porém, isso não é algo que eles querem fazer de imediato. Eles preferem resolver o problema, tentar descobrir qual é a situação real, por causa de que eles fazem todo tipo de serviço para os seres vivos. Os seres vivos não são mais obrigados a trabalhar. E isso eu achei bem interessante. Eles colocam os androides para trabalhar por eles e vivem uma vida apenas de prazer, de férias integral. Tanto que esses casos de agressividade dos androides que estão apresentando defeito, até o momento eles estão por debaixo do pano, como se fosse apenas uma lenda, uma história inventada. Não está sendo declarado para a população ainda sobre isso. Em sua jornada para poder descobrir qual o problema que tem com os androides, eles vão até o subsolo, onde eles vão falar com os Agnoi, que é a espécie mais trabalhadora da galáxia. E no início, o Bo-Katan tenta conversar com eles, que ele não muita bola para ela, e meio Mandaloriano, e começa a falar com eles por causa que ele mesmo diz que teve um bom convívio com eles, existe uma forma especial de falar com eles. E eles são responsáveis por todo tipo de programação, montagem e desmontagem científica dali. E
a princípio eles não querem aceitar que existe um tipo de defeito, porque eles não gostam de deixar expresso de que algo que eles fizeram está gerando um defeito, mas esse defeito não é algo que foge deles, o que deixa bem claro que não é algo que eles fizeram, que está acima deles, que não envolve eles, e assim eles conseguem dar uma lista daqueles androides que realmente estavam dando defeito. E eles começam a fazer uma pesquisa de campo, até descobrir um androide que defeito que os atacou, e assim eles conseguiram destruir ele, e deste androide a Bo-Katan retirou uma partilha de ignição, e essa partilha de ignição ela está com registro de um local chamado Resistor. É um bar frequentado apenas por androides. Chegando ali, eles descobrem que os resistores distribuídos para nesses androides, de que todos esses que estão apresentando a sua agressividade são de um resistor, só de uma pastilha vinda de um mesmo lote. E com isso, essa pastilha, no meio que eles usam lá, os androides eles bebem um fluido, que é o Nepenthe. O Nepenthe que mantém a velocidade, funcionamento e tudo mais deles. É como se fosse uma cerveja humana, né? E depois de fazer a pesquisa em relação a isso, ele descobre que este Nepenthe, junto com essas pastilhas de ignição deste lote específico, eles têm um nanorobôs que eles trazem essa contaminação que altera a funcionalidade do androide, tornando ele agressivo. E essas pastilhas foram encomendadas ilegalmente, nem mesmo o governo está falando disso, por um único homem que é o responsável pelo chefe da segurança. Assim eles conseguem chegar a tal indivíduo que foi por motivos pessoais, que ele, segundo o que a Bo-Katan fala, ele é tipo separatista, e nem apoia a República e nem apoia o Império. Assim, ele apoiava um antigo líder que ele era uma referência. Descobre que ele foi quem é o causador de tudo isso e conseguem prendê-lo. Com isso, os lords do planeta dão caminho para que Bo-Katan e Mandaloriano fossem falar com Mandalorianos naquele planeta, e assim eles vão. Bo-Katan desafia X-Ovos para uma batalha e assim consegue derrotá-lo. Mas mesmo assim eles estão relutantes em querer dar a ela o poder, a liderança entre eles. Foi quando o Mandaloriano diz uma coisa bem interessante, que eu já estava discutindo sobre isso realmente. Quando ele foi visitar o planeta Mandaloriano para poder se nas águas profundas, para se redimir como um soldado mandaloriano, ele foi capturado por aquele ser lá que ele era esguio e entrava num robô gigante, uma aranha. Quando foi capturado, ele foi a posse do Sabre Negro. Naquele mesmo momento, quando a Bo-Katan chegou lá para salvar ele, ela empunhou o Sabre Negro e conseguiu derrotar o inimigo e libertar, assim, o Mandaloriano do seu cativeiro, quase de morte. Dizendo isso, ele pergunta se com isso ela não seria automaticamente merecedora de empunhar o Sabre Negro, e eles em conjunto concordam com que sim. Assim a Bo-Katan, ele entrega para ela o Sabre Negro, e assim ela o aciona e finalmente toma posse dos seus antigos soldados mandalorianos. Então, um pouco sobre o que eu achei deste episódio aqui em questão, como sempre. O tipo de CG que tem nesse episódio também chama muita atenção, porque ele sempre mostrou mais animais, né? E cidades, como uma cidade lá que Nova República, que é bem grande e futurista, como eu disse aqui em outro canal, vídeos aqui do canal para vocês. A cidade do planeta lá Pleasure King é uma cidade futurista que vive em meio à floresta, a águas. Não diria uma floresta assim como no estilo amazônico, uma floresta baixa assim como se fosse no campo. Lembra muito uma cidade agricultora, que existe algumas fazendas futuristas que eu vejo em vídeos em que elas são feitas assim, em campos verdes com gomas de vidro bem grandes. E sobre a cultura, sobre todo o episódio, ficou interessante saber sobre essa
falha em que teve essa brecha que teve entre esses androides que eram antigos androides de guerra do Império. Eu não sei se com isso daí pode ser uma brecha de que futuramente isso pode assomar a um tipo de volta do Império ao poder. Porque segundo no episódio anterior, já se sinalizou uma dúvida de que poderia estar acontecendo alguma coisa, algum movimento do Império para voltar ao poder e destruir a Nova República. Talvez esse fato deste episódio, desses androides corrompidos, possa ser que venha fazer parte de uma narrativa de reconquista futuramente. Esses androides, eles dizem que eles eram androides do Império, que estavam destinados a ir para sucata política para eles esquecidos, e foram resgatados pelo Player 15, que parece que é o planeta que mais está aberto a reutilizar eles, tanto que eles nem queriam abrir mão deles mesmo, tendo esses problemas em vista de agressividade, né? E então os próprios androides têm esse tipo de consciência de que lá é um lugar onde eles podem conviver sem como fosse uma segunda chance realmente dita, que entenda que o planeta não quis dar sobre isso. Sobre a história, realmente nesse episódio eu vi já o Mandaloriano já dando um pouco de palpite, mostrando um pouquinho mais de força, mostrando mais um pouquinho de autoridade. Isso me soou mais interessante, porque nos outros episódios eu via mais mesmo, era Bo-Katan sendo mais forte do que ele. Apesar de que isso aqui tem uma importância, né? Esse episódio se tinha algo mais equilibrado, mas segundo até mesmo o que eu vejo nas pesquisas de alguns fóruns falando sobre este assunto, a série já não é mais só sobre o Grogu e sobre o Mandaloriano, né? Já tá migrando para um outro tipo de narrativa, que envolve mais a Bo-Katan e os Mandalorianos em questão. Pelo que eu posso perceber sobre como as coisas estão andando, o objetivo da série no momento agora realmente é reestruturar Mandalor e toda a civilização que lá foi perdida, né? Juntou os Mandalorianos que estão perdidos pela galáxia, a se reagrupando novamente. Mas pra mim tá interessante, eu gosto. A ação é boa, o CGI, como sempre, é excelente. Tô cansado de elogiar CGI aqui. E tá sendo muito bom acompanhar a série. Tô gostando bastante mesmo, apesar de alguns desvios de. É isso, o vídeo de hoje. Tem vídeo amanhã saindo na Disney Plus, só que só vou trazer resenha aqui pra semana que vem. E se você gostando do tipo de conteúdo que aquele chega a mais pessoas, é muito fácil você conseguir fazer isso. Só você curtir, comentar, compartilhar. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito do canal, considere tornar um inscrito também. Lembrando, se você quer estar sabendo do que eu posto todos os dias no canal, tem uma agenda aqui na descrição do vídeo, assim como nos outros, aqui você pode dar uma olhadinha lá. Porque aqui sabe todos os dias, assim você consegue saber o que eu posto cada dia, o que. Tá bom? Então é isso, todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!